Um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Ô, Felipe, o que você tá comendo aí, cara? Melancia. Morrendo de fome. Olha aí, ó. Deixa eu trancar o gato aqui, que ele não tá deixando em paz com esse fio do fone aqui. Olha aí, Só ó. não vou oferecer para vocês porque o Ministério da Saúde adverte que chimarrão passa coronavírus. Vocês viram uma pessoa falando que vinho mata, né? Vinho mata? É, Mata o coronavírus, né? exatamente. Ah, bom, aí O que sim. passar pela garganta, o álcool mata, né? É. Ainda Não, tem duas Álcool garrafas. gel nas mãos e vinho pra dentro. Então, seguinte, vamos lá. Estamos aqui, vou apresentar um de cada vez. Vamos começar com o Daniel Orduenz, o cara. A gente já falou dele bastante em vários podcasts, em vários programas. Ô Dani, se apresenta aí. É legal dizer um pouco de quem é você, de quando que você mudou a sua prática, de uma forma resumida, porque daí a gente já também vai se aprofundar mais também lá pra frente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar com quem a gente gosta e do que a gente ama. Eu sou o Daniel, sou formado na Anhembi Morumbi em 2007. Até 2013 eu tive uma prática centrada em dor. E em 2013 o bichinho da prática vitalista me mordeu, e de 2013 para frente a minha prática foi centrada em subluxação vertebral, né? Boa. Resumindo bem, é isso. Pô, foi bem, hein, cara? Pra quem gosta de falar, foi bem. Estamos aqui também com Marina Formiga, uma colega de classe minha. Vamos lá, Mar, conta um pouquinho aí da tua história. Acho que eu nunca falei assim abertamente aí. Bom, a gente se formou em 2015, né? E logo após se formar, assim, eu atuei como um ano e meio aqui no Brasil, como prima, né? E aí tive o convite também, né, de trabalhar na Argentina com o David Sério, né? Fiquei um tempo lá e depois voltei para montar meu próprio consultório aqui no Brasil, né? Boa. E também temos Felipe O Daniel, né? Gianni. Boa. Felipe, conta aí um pouquinho também. Beleza. Então eu sou formado pela Fevale, Novo Hamburgo, atuo em Caxias do Sul. Trabalhei por 10 anos também em Cachoeira do Sul, que é lá no meio do estado do Rio Grande do Sul. E agora eu atendo só aqui em Caxias com a minha esposa, a Franciele Borilli Gianni. E temos agora também o Luca aí com 2 aninhos e meio, que já tenta fazer uns ajustes do jeitinho dele. Atendemos então também voltada para a questão musculoesquelética por os primeiros anos, até 2015 mais ou menos. Depois a gente começou uma transição, eu comecei primeiro, depois a Fran mudou também. A gente aprendeu bastante coisas com o Seth, lá dos Estados Unidos, fomos para lá já. A Fran foi comigo uma vez lá, depois eu fui sozinho, fui na clínica do Jean-Marc também, agora ano passado. E a gente fez alguns cursos também lá na Califórnia, em Chicago, sobre como eu poderia explicar, como trabalhar com o paciente, principalmente primeira e segunda visita, para trazer eles para o nosso contexto, né, e conseguir explicar bem o que a gente faz e iniciar algo, né. Então, basicamente é isso. Nosso consultório, ele não é um consultório grande, tem 2 salinhas e uma recepção pequena, e é isso aí. Boa. E, por último, mas não menos importante, Larissa Coelho. Tudo bem, Larissa? Conta aí também um pouquinho. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Francisco. É uma honra estar aqui com esses 3 amigos, considero mais que colegas, e com você, né?
Eu me formei em 2010 na Universidade Anhembi Morumbi. Eu atuo em São José dos Campos, interior de São Paulo. E eu também mudei o paradigma em 2013, né? Acho que no mesmo grupinho ali que o Daniel e o Felipe. E o que me impulsionou a mudar de paradigma foi uma pós-graduação. Eu sou especialista em dor. Trabalhei na equipe de dor do Albert Einstein por um tempo e mudei de paradigma. Essa é a minha vida, esse é meu trajeto aí para o terceiro paradigma. Também tive mentores, já fiz uma trip em Boston ali, né? Fiquei um tempinho com o Seth, com o Peter, com a Paty, Lindy Jean-Marc. Já fui também... Gosto muito de visitar clínicas de quiropraxia, viu? Ótimo. E já tive também na Argentina com o David, que foi meu mentor. E é isso. Tô bem. Eu acho que a gente pode iniciar bem na época de faculdade mesmo, tá? Bom, eu não falei de mim, né? Eu tô na quiropraxia junto com a Marina aí desde 2015. Eu já sou formado em educação física, já tenho uma carreira ali. E eu comecei a mudar um pouco. Eu não me considero um cara ainda de terceiro paradigma, eu me considero um cara em transição, né? A transição ela é difícil, ela é demorada, né? Você precisa absorver um monte de coisa. E eu tô nesse processo aí faz um ano e pouquinho, né? Tudo também começou por conta do Dani, fui lá fazer o curso dele, recomendo para todo mundo. Abriu muitas coisas que estavam enclausuradas ali na minha cabeça. Mas eu acho que o legal é a gente começar desde lá da faculdade. Por quê? Quando eu estava na faculdade e a gente escutava coisas de terceiro paradigma ou de um conceito mais vitalista da coisa, é muito diferente do que a gente vê quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a entrar nesse mundinho, né? Então eu quero saber, principalmente de vocês, e vamos fazer nessa ordem que a gente fez de apresentação, como é que vocês veem isso e como é que era na época de vocês, já que cada um se formou numa época diferente. Dani? Quando eu entrei na faculdade, realmente toda a estrutura da faculdade, toda a grade era voltada para tratamento de dor, né? E era uma grade até bem médica, né? A gente tinha disciplinas grandes de dermatologia, endocrinologia, reumatologia, né? Etc. Então era uma coisa bem mais voltada médica mesmo. E a parte de quiro era bem essa parte mesmo de tratamento de dor. Na realidade, a gente não teve, na época da faculdade, nenhuma introdução aos princípios da quiropraxia, a filosofia mesmo, né? Isso aí só veio um pouco mais tarde. Ainda bem que essa realidade da Anhembi mudou. Hoje em dia, apesar de ser uma faculdade mais voltada para o segundo paradigma, o paradigma de dor, mas tem uma abertura. Eu mesmo fui convidado a semana retrasada a ir dar uma aula sobre o terceiro paradigma para os alunos, né? Então, ainda bem que hoje a gente tem essa abertura. Os alunos têm a possibilidade de conhecer as diferentes formas de atendimento dentro da quiropraxia para quando o aluno se formar, ele poder realmente escolher qual caminho ele quer trilhar, né? Que na minha época não existia. Na minha época se vendia o tratamento de dor como a única coisa dentro da quiropraxia. E é aí que criava muita confusão, né? Por quê? Para os alunos mais xeretas, no quais eu estava dentro, a gente começa a ler algumas coisas sobre quiropraxia e não bate, né? Porque a quiropraxia, ela é vitalista por natureza. Se você pegar toda a filosofia de como ela foi criada, como ela foi construída, você pega os Green Books, até os Blue Books mais recentes, a quiropraxia é, por excelência, vitalista. Ela enxerga a pessoa como um todo, ela enxerga que existe uma inteligência por trás de tudo. Antes da gente continuar,
Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o mundo não é só o que a gente enxerga, só de física e química. Física e química, elas são importantes, mas você tem uma inteligência que a gente pode até não conseguir explicar, mas que ela existe, existe. Por exemplo, se cada um de nós aqui agora, pegarmos um relógio, a gente consegue desmontar todo esse relógio. E aí a gente começa a montá-lo de novo, engrenagem por engrenagem. Quando você fechar e der cordinha, o que acontece com o relógio? Se você montou ele passo a passo, ele vai começar a funcionar novamente. Pega um ser humano agora, você desmonta ele inteirinho, e aí você começa a montar ele passo a passo, peça por peça. Quando você fechar, fizer a última costura, ele vai voltar a viver? O pulmão vai voltar a respirar? O coração vai voltar a bater? Não. Por quê? Porque tem uma coisa que é uma energia que a gente não sabe explicar, mas de fato ela existe. É o que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. E a quiropraxia é ligada nisso. A função da quiropraxia é fazer essa reconexão entre matéria e energia para maior expressão da vida. E quando você começa a ficar só naquela parte mecanicista, que nem das engrenagens do relógio, a tua quiropraxia fica muito pobre. Por quê? Porque você sai totalmente da essência dela. E a quiropraxia, que eu havia dito, ela é vitalista por excelência. O DNA da quiropraxia é vitalista. Então, se você tem uma prática não vitalista, você pode fazer que nem o Dr. Sigafus falava. Você pode parecer quiropraxia, cheirar quiropraxia, ter cor de quiropraxia, mas não é quiropraxia, é outra coisa. Então, para você ser um quiropraxista de verdade, você poder falar que você é quiropraxia, necessariamente você tem que conhecer toda a filosofia por trás dela, e você tem que começar a aplicar essa filosofia no teu dia a dia e na tua prática. Só assim você vai conseguir linkar todos os pontos de filosofia, ciência e arte numa prática poderosa e transformadora. Na sua época de faculdade, você já existia pessoas que você conhecia ali, tanto fora ou dentro do Brasil, que trabalhava nessa linha? Não. Que eu conhecia, não. No Brasil, eu não conhecia nenhuma. Fora, lógico que já existiam vários quiropraxistas, todos esses que nos ajudaram aqui, que já foram citados, eles já tinham uma prática de terceiro paradigma, mas eu não conhecia. Eu fui colocado em contato com esses quiropraxistas e num curso que tivemos aqui em São Paulo em 2013, um curso organizado pela Vivi Rocha e o Rafael Santos. Foi aonde eu entrei em contato com esses quiropraxistas pela primeira vez. Larissa? Bom, eu segui aí a formação do Daniel, né? Você perguntou se naquela época já tinha alguém. Eu acho que a pessoa que mais tentava colocar essa visão de inteligência inata, né, nem de terceiro paradigma ainda, né? De inteligência inata era o Jason Gilbert, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na clínica dele por 1 ano. E eu lembro que ele falava que para a quiropraxia ter a sua característica, você sempre tinha que falar 3 palavras: subluxação, sistema nervoso e inteligência inata. Se você podia explicar a quiropraxia de qualquer forma, na ordem que você quisesse, mas para ser característico de quiropraxia, tinham que ter essas 3 palavras. Então, assim, naquela época já tinha uma visão não muito bem definida sobre isso, né? Mas tinha alguma coisa muito fora da caixinha, assim? Porque na minha época eu escutava coisas como: terceiro paradigma é lavagem cerebral, terceiro paradigma é curva da vida só, se você tá sem curva você vai morrer, né? A gente recebia informações desse tipo que acabavam afastando, e uma coisa muito que não é a realidade, né? Pois é, a gente sofria muito preconceito. Quem trabalhava lá no Jason era super mal visto na universidade, né? Mas eu acho que dentro da época e das proporções era igual.
né? Quem tava ali, né? O Jason, hoje em dia, a gente considera ele mais no modelo de wellness do que de subluxação. Mas ele era um desafio ali para a Universidade em Morumbi. Marininha, Quer, diga. Você quer que eu compartilhe um pouquinho sobre a minha época de universidade? Pode. Manda brasa, aproveita aí. Então tá, na minha época não foi muito diferente da do Daniel, né? A gente estava ali na mesma época e a minha grade curricular ainda era um pouquinho diferente, porque era aquela graduação modulada. Nos 2 primeiros anos a gente estudava para ser terapeuta mioarticular. Então, a nossa base era fisioterapia, massagem, drenagem linfática, reabilitação, né? E depois disso, do segundo ano, é que a gente entrava mais nessa parte médica que o Daniel comentou aí. Inclusive, o Daniel foi meu professor. E no último ano de faculdade, eu tive o privilégio de ir para Parker Seminar, em Dallas, junto com a Serena. A gente encontrou a Vivi lá, né, a Vivi Rocha, e nesse Parker Seminar eles só falavam sobre subluxação, que era uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? A ciência da subluxação, os componentes da subluxação, de onde vem a subluxação. Eu falei assim, gente do céu, o que eu estou fazendo no Brasil não é quiropraxia. O que eu faço agora? Né? Bateu aquela frustração, aquele negócio assim. Eu sei que quando eu voltei para o Brasil, eu estava no último ano de faculdade, a gente estava ali só na época do estágio, eu praticamente fui tirar satisfação com a coordenação do curso. Eu falei assim, como assim? Vocês falam que são a melhor faculdade do Brasil? Eu vou para os Estados Unidos, não entendo nada que eles estão falando. Né? A minha vontade ali era processar a faculdade. Ou me dá o diploma de físio, né? Foi um negócio muito louco. Né? Depois de um tempo até fiquei sabendo que entre os professores eu fui conhecido como garota enxaqueca. Porque o que eu acho assim, a gente tem que ter o poder de escolha. Mas para a gente poder escolher, a gente precisa ser apresentado para todas as opções. Que era o que não acontecia naquela época na IMB Morumbi. Né? Hoje em dia é ainda uma faculdade voltada para a dor, né? Mas as pessoas sabem, pelo menos, que existem outros paradigmas, que existem outras formas de quiropraxia. Na minha época, não. A gente foi doutrinado a fazer diagnóstico e tratamento de disfunções neuromusculoesqueléticas, né? Uma medicina frustrada, na verdade. Eu acho que isso entra no quesito falta de faculdades, né? A gente tem 2, né? Lá nos Estados Unidos você consegue escolher uma universidade que encaixe dentro das suas crenças e do que você quer para a tua vida, né? Eu conversando com o Cef foi justamente isso. Ele falou, cara, lá tem 2 universidades que você consegue ir por esse foco, ir por essa linha, o ensino é voltado em cima disso. Lá eles têm essa opção, né? Aqui ainda falta, então é um caminho mais torturoso, mas a gente tem que passar pela falta de faculdades, né? Não, até aí tudo bem. Hoje em dia, pelo menos as pessoas têm informação, existem os cursos, existem os quiropraxistas estrangeiros que estão abertos a nos ajudar, né? Na nossa época, não, a gente era doutrinada a seguir aquilo, né? Então, foi um baque, assim, eu me senti muito enganada na época, né? E essa foi a minha aventura na faculdade. Eu acho que foi depois desse Parker Seminar em 2009 que a gente trouxe um pouquinho de material sobre subluxação, sobre filosofia. Foi bem na época que o Ever também veio para Embi Morumbi, né? Que a grade curricular começou a mudar um pouco em relação à filosofia, a princípios da quiropraxia. Boa. Má, diga lá. Que nem você falou, né, Chico, que essa visão aí do terceiro paradigma repelia as pessoas, né? E eu acho que comigo aconteceu igual, assim.
A gente não ouvia falar, a gente teve princípios da Kiro com o Jorge Arantes, né, que foi maravilhoso. Mas ainda assim, era lindo de escutar, mas a gente também não sabia aplicar, né, esse outro lado. E acho que tudo é muito novo aqui, né? 2013 mesmo, que eu acho que realmente deu aquele baque nas pessoas de querer essa mudança, né? E infelizmente eu não participei aí desse curso que teve. E quando eu escutava as pessoas falando sobre isso também, eu falava, isso não vai para frente, isso não acontece, não dá certo aqui no Brasil, né? E a gente sempre se voltou mais também para esse lado mecanicista da coisa aí na faculdade, né? E eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito para tudo, né? E queria sempre estar estudando aquilo que estava lá na faculdade e nunca fui de abrir muitos meus olhos para as coisas. Também me frustrei muito na época, tanto durante a faculdade quanto depois de formada. Eu também trabalhei no Jason Gilbert, mas infelizmente acho que pelo modo que estava sendo levado as coisas, eu não tive treinamento com ele e do que eu fazia lá era total mecanicista. Eu não ouvi falar isso que a Lari comentou aí, sobre falar de luxação, enfim. Até porque eu também era estagiária lá como massoterapeuta, né, antes disso tudo. Acho que são duas épocas de Jason, né? Então, acho que sim. Depois disso, durante a minha atuação, também continuou a frustração no sentido de também a pessoa ir para o consultório, esperar um resultado, e eu não conseguia entregar aquilo que ela queria, né? Então, a maioria das pessoas era assim, né? Elas vinham por uma dor, e muitas vezes eu não conseguia resolver aquela dor específica da pessoa, e eu também não sabia como trabalhar com isso, então eu não sabia qual era o meu lugar, né? Era tudo muito vago para mim. E até por isso a Lari também comentou que era especialista em dor aí, né? Eu também iniciei, depois de um ano aí atuando, faculdade de enfermagem na Embi Morumbi, né? Porque é aquela coisa, né? A minha chama estava totalmente apagada, né? E eu até estava curtindo enfermagem, porque na enfermagem eu precisava de um resultado e eu tinha esses procedimentos para fazer, né? Então, era um resultado que era esperado, né? Na quiropraxia, a mim, naquela época, era tudo muito vago, né? Acho que Oi, pode falar. acho que cria um problema e todo mundo depois confirma ou discorda de mim, de o paciente vir com uma expectativa, você vir com uma promessa e isso não se encaixar, né? Porque você não explicou a visão que você tem para esse cara, então esse cara ele vai criar uma expectativa que ele vai tirar da cabeça dele, né? Então, às vezes é frustrante mesmo, né? Eu senti muito isso. Exato. E aí foi assim, depois de um ano e meio atuando e também enquanto atuava iniciando aí o curso de enfermagem, foi que eu recebi esse convite depois de colocar à venda um Nervoscope aí no grupo de Facebook aí, recebi o convite do David aí para ir para lá. Foi uma sorte incrível isso, né? E o David, para quem conhece, ele é muito intenso em tudo que ele faz, né? Eu acho que logo no primeiro dia de conversa com ele no telefone, depois de 2 horas, a gente já tinha decidido que eu ia para lá, né? Que eu ia aprender com ele e trabalhar com ele. E isso mudou minha vida, eu sou eternamente grata a isso, né? Salvou minha vida, de fato. Tanto não pensando só na visão profissional da coisa, né? Mas é tudo mesmo, é pessoal também. Massa. Felipe, te deixei por último, mas por uma razão especial, porque você é o cara do Sul. É o cara que veio da Fevale, que tem uma visão diferente aí do nós quatro aqui, que são de São Paulo. Diz aí, como é que era, principalmente na tua época de faculdade, se existia já gente trabalhando assim no Sul, né? Eu acho que na Argentina era bastante aflorado e como é próximo, não sei. Vamos lá, você que vai me expor isso. Beleza. Se tiver muito barulho no fundo, me avisem que o Luca acordou aqui agora. Na Fevale a gente teve filosofia, então desde o início foi legal isso, três cadeiras, cada um de um semestre. E difícil dizer se tinha alguém trabalhando dessa forma como a gente está falando agora,
tinha várias pessoas, eu sou da educação do Rodney, que mais conhece a ter, né, ali no Hamburgo, antes de me formar. E quando eu cheguei na clínica escola da Fevale, tinha um modelo de atendimento bem padrão, assim, baseado em testes ortopédicos, em dor, escala de dor e tal. Eu saí da faculdade com esse modelo de atendimento. Prático para mim não deu nada certo, porque uma, eu não tinha nenhuma experiência com a questão da venda, né, daquilo, e outra é que eu gostava muito da filosofia que eu aprendi desde lá do início do primeiro semestre, que até um colega meu já me falava antes de eu entrar na faculdade, porque ele entrou um ano antes, me atraiu muito para aquilo, que é a parte de inteligência universal, inteligência inata e tal. E depois na faculdade também eu lia bastante livros já no primeiro semestre. Eu só não li Joseph Strauss e Green Books porque não tinha na biblioteca naquela época. E eu acho que eu não tinha inglês lá para entender também. Mas eu me formei com aquela cabeça e eu vi que não tinha uma congruência na prática o que eu fazia com o que eu acreditava que era quiropraxia. Então teve um conflito bem grande para mim. Então, respondendo a pergunta que tu falou, eu acho que naquela época da nossa faculdade não existia muito essa conversa. Acho que o pessoal atendia tanto coisa nova, porque eu percebi que tinha bastante paciente, que ninguém se preocupa muito com isso, na verdade. Ô Felipe, me dá um minuto. Eu não sei se está assim para todo mundo, mas está cortando muito as tuas falas. Acho que é por conta da conexão tua aí. Dá para entender por conta do contexto. Mas tem... Talvez na gravação depois vai ficar reto, às vezes acontece isso. Boa. Eu posso tentar trocar para o celular de novo, é que meu celular não aguenta muito tempo. Acho que mas vale posso o teste. tentar algo a mais? Pode. Ou quer fazer outra pergunta ou quer que eu fale mais sobre isso? Não, se tiver coisa para falar, pode falar, não tem problema não. Tá legal, deixa eu entrar de novo pelo celular, vamos ver se vai mudar aqui. Não sei se tem que aceitar. Tá. Entrei de novo, né? Beleza. Tá aqui. Bora lá. Então, vamos lá. Eu queria falar três coisas aqui que eu separei. Depois eu acho que não teria tanto a acrescentar, mas tem outra pergunta. Melhorou a transmissão? Melhorou, super. Beleza. Para mim, trabalhar nesse terceiro paradigma, ele tem 3 pontos aí essenciais, né? No meu caso, eu optei em trabalhar de uma forma diferente do que eu comentei antes, né? Como eu aprendi na faculdade, justamente porque para mim soa mais verdadeira, mais ressonante por causa da congruência, né? Então, o meu grande dilema era que no meu segundo ano, um mês antes de eu casar até com a Fran, eu fui bem louco, pedi ela em casamento um mês depois que eu estava formada, 2, 3 meses, em abril, né? E me formei em janeiro, em abril pedi ela em casamento. Mas no meu segundo ano, eu já cheguei a bater um recorde de atendimentos lá, de 39 pessoas num dia. Só que atendia das 7 da manhã às 10 da noite. E aí, mesmo fazendo esse tipo de coisa, eu não sentia que eu estava sendo verdadeiro com as pessoas, nas conversas que eu tinha, como eu explicava a quiropraxia, e eu percebi que tinha muita rotatividade, e eu via que eu tornava tudo muito complexo, né? Toda aquela carga que a gente aprende na faculdade, informação e tal, ciência, às vezes a gente quer passar tudo isso para a pessoa, e na prática, depois a gente descobre que é tudo muito mais simples, né? Então, eu percebia que eu não tinha essa congruência entre a minha verdade, que eu queria viver a quiropraxia e com o que eu estava fazendo. Então, isso me levou a crises aí bem grandes. Não cheguei a me separar, casei certinho, mas tivemos bastante turbulências. E o segundo fator, então, depois dessa questão da verdade, né, é que eu vejo que eu trabalho de uma forma hoje que é muito mais sustentável. Então, eu não tenho aquela montanha-russa, né, de altos e baixos. Mesmo
não atendendo mais do que esse número que eu falei de 39 num dia hoje, a gente tem uma constância de pessoas vindo semanalmente bem maior e mais regularmente. Eu fico muito mais tranquilo de atender dessa forma do que ter milhares de pessoas novas e elas não manterem um cuidado por vários motivos. E o principal é de a gente não conseguir ajudar elas com todo o potencial que a gente pode, né? E eu via muitas pessoas voltando muito tempo depois, faziam um pouquinho de sessões, paravam, e com vários problemas que elas poderiam ter evitado se elas tivessem simplesmente continuado a vir, né? Então, eu vejo que aquilo, de uma forma, para mim, achando essa verdade, ela foi muito mais sustentável, tem muito mais benefícios para nós e principalmente para os pacientes também. E eu me sinto trabalhando de uma forma muito mais justa agora do que antes, porque trabalhava muito com uma promessa de resolver algo, né? E, na verdade, aquilo tem muito mais a ver com hábito, né? Do que com um tratamento, como muitos chamam, com início, meio e fim, né? É uma visão um pouco além do que a gente entende. Ah, e o terceiro ponto, então, eu falei verdadeiro, sustentável, e o terceiro é poderosa. Então, eu vejo que a Kiro, ela é muito poderosa, ela pode ser muito impactante e prazerosa também para praticar, né? Se a gente encontrar esse caminho que ele é simples, mas tem sua complexidade, né? Eu tento buscar exemplos hoje em dia com as pessoas, por exemplo, eu ficava muito focado antigamente em como falar para as pessoas que elas precisavam continuar vindo, né? Era sempre um dilema, né? Entrava até em conflito às vezes. A pessoa, não, mas eu não tenho mais dor, eu não preciso mais, tal. E hoje em dia o que eu faço, depois de certa altura, é simplesmente perguntar para a pessoa, fulano, com que frequência tu acha que tu deveria vir aqui? Aí alguns falam alguma coisa, outros dão algum palpite ou falam que não sabem. Aí eu coloco algumas bases que a gente... Alguns parâmetros, né? Seria muito longo entrar agora neles, e dou algumas opções para a pessoa, né? Prefere vir semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, enfim. E as pessoas optam, aqui são os planos. E quando eu percebi que quanto mais verdadeiro eu consigo ser e simples, mais e melhor as pessoas conseguem entender o que eu estou fazendo ali por elas e conseguem e podem optar em fazer ou não, né? Então a gente até tira barreiras, né, com o público e torna tudo mais fácil. Então, eu acho que é isso que eu resumo, é dessa forma que eu resumo aí essas transições aí que eu passei. Boa. Eu acho que assim, eu vou comentar um pouco da minha e já entrar num segundo tema, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Peru, né? Fiquei um ano ali trabalhando numa clínica nas províncias do Peru, né? Então, não especificamente em Lima, mas fui para Chiclayo, Trujillo, então era o interiorzão ali de Lima, do Peru. E lá era uma clínica mixer, né? Mas com algumas coisas, algumas práticas que eles tinham que eu achava muito interessante, né? Que era a questão da palestra, dentro da primeira avaliação e do primeiro retorno dos pacientes, o americano, que era dono da clínica, ele tinha um scriptzinho ali, né, para você seguir bonitinho. E às vezes quando você queria sair muito do script e aí os números começavam a cair, esse americano me falou uma coisa que era muito interessante, porque eles vendiam pacotes, né, de 24, 36 sessões, então acabava sendo um cuidado ali de 3 meses aí no mínimo. E ele falava uma coisa pra mim, ele falava assim, Francisco, você não precisa, ele falava bem business mesmo, né? Ele falou, você não precisa explicar o que é quiropraxia pra esse cara agora. Você precisa vender quiropraxia pra esse cara. Você vai ter 3 meses pra explicar pra ele. E se você fez uma boa explicação nesses 3 meses, obviamente esse cara vai fazer a manutenção dele. Então era uma visão bem business que ele tinha, mas que pra mim também fazia sentido. E essa questão dessas praticazinhas ficaram muito na minha cabeça. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu abri minha clínica e trabalhei no modelo igual, né? Então a gente trabalhava em alto volume, a gente tinha salas de terapias ali dentro da clínica, né? Compressa quente, compressa fria e tudo mais. Mas essas práticas eram coisas que eu gostava de fazer.
E foi quando eu fui fazer o curso do Dani e ouvi outras coisas do David também, fui dar uma pesquisada, eu falei, cara, trabalhar dentro desse paradigma traz muito mais essas práticas, né? Eu tive uma conversa que eu gravei agora de manhã, um programa com o Jorge, e aí a gente comentou sobre isso. Hoje, se você vai numa hamburgueria, você não vai mais porque é o lanche mais gostoso ou porque é o preço mais barato que você tem no mercado. Você vai por conta de uma experiência, né? Você precisa entrar e estar imerso dentro de uma experiência. E hoje eu acho assim que quem trabalha no terceiro paradigma faz isso com excelência, porque precisa ser feito, né? A continuidade, a educação continuada, você está imerso ali dentro do mundo da quiropraxia, o cara não precisa ter Ana Maria Braga ali na TV, né? Tem que estar ali, o cara respirando quiropraxia. E aí eu vou entrar na pergunta que eu quero fazer para vocês, que é a dificuldade da transição também, né? De você, ok, que sentimos que o sininho tocou para todo mundo, a chama acendeu para todo mundo, mas a transição a mudança disso é muito difícil, porque todo mundo trabalhava voltado em dor e de repente tem que mudar. Quando eu comecei a mudar 1 ano e meio atrás, eu sentia que eu não podia fazer isso em doses homeopáticas. Porque eu falei, vou aproveitar que essa chama tá acesa aí, eu vou chutar o pau da barraca mesmo e vamos ver o que dá. E essa mudança ela foi feita bem, bem rapidamente. Dani, explane. Ligar o microfone aqui. Então, tem muito verdade aí do que muito verdade do que você falou. Na realidade, a primeira coisa para trabalhar no terceiro paradigma, e aí eu já quero desmistificar, na verdade, porque a gente fica falando terceiro paradigma, né? Na verdade, o terceiro paradigma nada mais é que uma prática vitalista não terapêutica. É isso, né? Bem, bem simples, bem fácil. Então, assim, a primeira coisa para você trabalhar não são técnicas, receita de bolo. Primeira coisa é o sininho bater. O sininho nada mais é do que você encontrar o seu propósito, né? Pra gente aqui, você pode ver que a conversa de todo mundo é que de uma forma ou de outra, num nível ou outro, todo mundo estava meio frustrado com aquele outro tipo de prática, né? Então a gente não tinha encontrado. Por que a frustração? Na verdade, a gente não tinha encontrado o nosso propósito de vida. Então, bater o sininho nada mais era do que agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei como eu posso ajudar as pessoas, eu sei para que eu vim no mundo. Então o meu propósito de vida é muito claro. É ajustar as subluxações para melhorar a vida das pessoas. Pronto. Quando eu sei isso, eu acredito nisso, aí fica muito mais fácil essa mudança, né? Então a primeira coisa é você bater o sininho. Mas como é que bate o sininho? Primeiro, lê sobre quiropraxia, visita consultórios nesse tipo de modelo e participa de cursos desse estilo, desse tipo de modelo, seminários, né? Primeiro ponto. Aí, pá, bateu, o olhinho brilhou. O que eu faço agora? Aprendo como é que se trabalha. Primeira coisa, então, tem que aprender mais filosofia. Devora aí os textos de quiropraxia de terceiro paradigma. E cada dia está mais fácil, né? Antigamente era tudo em inglês, que nem o Felipe havia falado. Mas, por exemplo, o Igor e a Carol traduziram um livro maravilhoso do Strauss de filosofia de quiropraxia. Tá em português, gratuito. Basta baixar aí no computador, né? Tem outros livros em espanhol, que é super fácil, mesmo você não falando em espanhol, a leitura facilita muito, né? Em PDF, por exemplo, dos 33 princípios do David, que são vários quiropraxistas, cada um escreveu sobre um princípio, como se aplicar aquele princípio no dia a dia. Aí você vai começar a incorporar isso para você, porque primeiro você tem que mudar você. Teu coração tem que começar a se apaixonar por essa prática, né?
Aí, quando o seu coração se apaixona, aí é a hora de aprender a parte de negócio, digamos assim, de terceiro paradigma. E aí, de novo, você tem que visitar consultórios que trabalham nesse modelo e participar de cursos que te ensinam a trabalhar nesse modelo, né? A gente tem o nosso curso, que nem você já falou, o Kiro VIP, o Felipe foi para os Estados Unidos fazer curso, então existem várias opções, né? Até mesmo internet, né? Você consegue hoje em dia fazer curso também, internet de modelos também, né? Online. Mas enfim, então tem várias opções. E aí você tem que botar, sentar mesmo, que nem eu ensino lá no curso, é sentar, o coração já bateu, o olhinho já brilhou, você já tem a técnica, já tem a teoria na tua cabeça, tanto de quiropraxia quanto do consultório, é sentar e botar, escrever numa folha como que vai ser o seu consultório, qual que vai ser o tamanho, como que você vai ajustar, é open air, é sala fechada, como que eu vou dar minha palestra. Faz um negócio grandão, entendeu? Quantas pessoas eu quero atender, aí você começa a fazer pequenas modificações, porque a primeira coisa que você faz é aquela coisa grande, né? Só que quando você olha, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, caramba, é muito longe. Mas se eu tô aqui, eu quero chegar aqui, eu posso fazer pequenos planejamentos para chegar lá. E cada passo que eu dou, eu tô mais próximo. Então, por exemplo, agora eu vou criar uma palestra. Legal, estou mais próximo do meu ideal. Agora eu vou mudar o meu prontuário. Legal, agora eu vou criar os meus educativos. Agora eu vou mudar a logística. Agora eu vou ensinar a minha assistente como que ela tem que conversar com as pessoas, como que ela tem que educar as pessoas. Então eu vou fazendo passo a passo para sair daqui e chegar aqui. E aí como que eu fiz? Eu também acredito que nem você falou. Não dá para fazer a mudança em dose homeopática, nem de terceiro paradigma e nem de nada na vida. O negócio tem que ser feito de uma vez. O Arno fala muito disso. Meu, coraçãozinho bateu, olhinho brilhou, muda, velho. Vai esperar o quê? Esfriar? Vai ficar no meio termo, em cima do muro? Aí ninguém entende direito, você começa a se frustrar, começa a dar murro em ponta de faca, daqui a pouco você desiste. Então, assim, olhinho brilhou, planeja. Planejamento tá feito, começa a botar a mão na massa. Foi assim que eu fiz, né? E aí a gente criou a palestra, conversamos com as pessoas, te ajudou, Francisco, por exemplo, você é uma pessoa que se ajustava comigo, que foi isso mesmo que eu fiz. Francisco, até agora eu te ajudei? Você me ajudou. E se eu te falar que eu posso te ajudar muito mais? Pô, ia ficar mais feliz. Então você quer vir numa palestra? Porque aí eu vou ter que explicar tudo direitinho, como que a quiropraxia é muito mais maravilhosa do que eu te expliquei até agora e com tudo que eu posso fazer por você, beleza? Beleza. Aí fiz com a Lari, com o Felipe, com a Marina, um por um, e as pessoas vinham na palestra e falavam, caramba, pô, se você me ajudou até hoje e a quiropraxia é toda essa maravilha que você está me falando, marca aí pra mim, eu posso trazer meus filhos? Posso trazer? E aí você começa a mudar a carinha do seu consultório, porque uma pessoa, que essa pessoa que eu conversei e comecei a atender lá para trás, ela veio por causa de dor. Só que como ela entende a quiropraxia e decide trazer os 2 filhos e a esposa, para um de dor eu tenho 3 por subluxação. E aí eu começo, a minha balança começa a pesar para o outro lado. E aí sim eu tenho um consultório de cuidados de subluxação, para melhor expressão da vida. Então não tem milagre, é trabalho duro, é trabalho árduo, tem que sentar, planejar e depois ação. Aquela coisa de falar que a gente vai mudar o futuro do país com as crianças, com a educação e tudo, é isso, cara, é a longo prazo total, né? Mas eu queria tirar uma dúvida assim, é difícil, mas se você fosse escolher dentro dessas mudanças todas que você fez, o que foi mais difícil? Foi convencimento de pessoas? Foi o ensinamento de secretária, de assistente? Foi venda? Foi você mudar a logística de atendimento? Se você fosse especificar um item assim que foi o mais difícil ou o mais demorado, o que você colocaria? São 2 coisas. O mais difícil, o mais trabalhoso, prefiro dizer assim,
é você criar as coisas, criar os educativos, criar palestra. Esse é o mais trabalhoso. Mas o mais difícil é você engolir o teu ego, é você engolir o eu sou, eu faço, eu sou o doutor, para pedir desculpa para a pessoa por a tua ignorância, você ainda não ter dado tudo que você poderia ter dado de quiropraxia para aquela pessoa. Então você conversar com uma e falar para a pessoa, olha, eu estava errado, eu estava incompleto, eu posso te ajudar muito mais. Essa é a parte mais difícil. É você engolir o teu ego, é você abrir o coração para a pessoa, depois o resto é fácil. Então o mais trabalhoso é criar toda a parte educativa, que você tem que sentar e escrever mesmo, e a segunda coisa, que é o mais difícil, é você engolir o ego. Boa. Larissa, como é que foi essa aí a transição de especialista para dor em cuidar de subluxações? Bom, então, eu acho que a primeira coisa que aconteceu é que eu já me formei em cima do muro, né? Porque eu tinha uma formação para uma coisa, mas meu coração já estava batendo em outra. E aí eu comecei a pensar, né, como que eu junto uma coisa com outra, como que eu provo pro meu ego que subluxação existe, como que eu trabalho com isso no Brasil. Eu resolvi que eu deveria fazer um mestrado. Queria fazer um mestrado em neurociência, queria provar a inteligência inata, queria fazer alguma coisa. A hora que eu comecei a mandar currículo, pesquisar coisas na Unifesp, na USP, fui cortada, né? Até não poder mais. Você é louca, seu diploma a gente nem sabe o que é quiropraxia, sua profissão nem é reconhecida. Aí veio aquela depressão, né? Pô, o que eu faço, cara? E aí eu falei, bom, vou pesquisar aqui o que eu posso fazer, né? Quem sabe algum outro diploma mais reconhecido me ajude a fazer um mestrado. E aí eu encontrei uma pós-graduação em dor no Hospital Albert Einstein. Aí eu falei, acho que é bom, né? Pô, aí eu vou descobrir por que as pessoas esperam a dor para buscar cuidado e, enfim, eu vou ter um diploma do Albert Einstein, né? Me abre portas para tudo. E aí fui eu fazer o processo seletivo do Albert Einstein. Aí, quando eu me inscrevi para o primeiro processo seletivo, estava escrito lá, né? Pós-graduação para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos e outros profissionais da área da saúde. Aí eu falei, me encaixo, né? Aí passei em todo o processo seletivo, aí na hora do resultado não tinha sido aprovada. Aí eu falei, ok, eu vou para o segundo processo seletivo, né? Me inscrevi de novo, mas aí não tinha lá a opção de outros profissionais da área da saúde. Aí fiquei frustrada, mandei um e-mail horrível assim para o Albert Einstein, falando assim, olha, eu me inscrevi para o primeiro processo seletivo, gastei dinheiro, fiz entrevista, porque estava escrito que eu poderia. Sou de outra profissão da área da saúde. Eu estou me sentindo completamente enganada. Eu sei ler, se vocês falassem que um bacharel em quiropraxia não poderia ingressar nessa pós-graduação, eu não teria me inscrito. Não teria perdido dinheiro e tempo, né? Uma semana depois, o hospital me liga falando que eu tinha sido aprovada, que eu poderia mandar os documentos, só tinha um dia para fazer a minha inscrição, e aí falei, não, vocês estão errados, eu não fui aprovada aqui, ó, tá aqui o e-mail. Falou assim, calma aí, a gente vai falar com a coordenadora. Aí a coordenadora falou que teve um grande mal-entendido, que eu tinha sido, sim, aprovada. E aí ingressei lá, fiz o primeiro semestre tranquila, e o segundo semestre já começa as observações, as práticas. E aí, nessa hora, o pessoal descobriu que quiropraxista sabe ver o corpo como um todo. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? A gente não avalia só a dor.
Até uma pessoa que trabalha baseado na dor. A pessoa chega com uma lombalgia, mas o quiropraxista olha coluna cervical, olha ombro, olha tornozelo, olha joelho, né? Então, essa visão, assim, do corpo como um todo trouxe um olhar maior, assim, para o profissional quiropraxista. E as últimas semanas que a gente teve lá, né, como aluno, nós tínhamos que observar algumas cirurgias de coluna, alguns bloqueios, e foi num desses bloqueios que a coordenadora do curso me chamou. Ela me chamou, falou que tinha muito medo de aceitar algum quiropraxista, porque não sabia a grade curricular, mas eu consegui demonstrar que eu entendia tudo bem, muito bem o que estava acontecendo, e que se eu não entendesse o que eles estavam falando, eu conseguiria acompanhar, então eles me aceitaram ali na pós-graduação. E aí ela falou assim, mas você fala tanto sobre inteligência do corpo, sobre a união do físico, do mental, do espiritual. Você já tem tudo que a gente está ensinando para essas pessoas. O que você está fazendo aqui? Né? Aí eu falei, é verdade. 1/3 das aulas que a gente tinha na pós-graduação em dor era sobre espiritualidade, era sobre meditação, era sobre religião, era sobre homeostase. Eu já tinha o que os médicos estão aprendendo, né? Que trabalhar com a dor em si não envolve só a parte física. E aí eu comecei o meu processo de transformação, né? E aí teve o seminário de 2013, lá em março de 2013, com os quiropraxistas da IFCO. E eu fui lá e eu falei, ok, para mim o universo já traçou o meu caminho, né? Então, eu comecei o meu processo de transformação. Como eu não sabia o que fazer, eu simplesmente voltei para os atendimentos e falei, vou ficar quieta, né? Se eu não sei o que eu faço, é melhor ficar quieta. Escrevi uma cartinha para os clientes, para os pacientes, falando que eu estava num momento introspectivo, que eu não ia falar durante essa sessão, que era para a pessoa não falar comigo, porque eu não iria responder, e que semana que vem era para eles voltarem e a gente conversa. E eu fiz isso, né? A pessoa chegou na sala, deitou, eu ajustei, palpei, ajustei, e a pessoa foi embora. Aí, na semana seguinte, eu perguntei, como que você se sentiu, né? Eu assim, me senti muito bem, achei que foi muito mais intenso, é incrível que eu não preciso falar nada para você conseguir me ajudar, né? Eu falei assim, ok, então a proposta agora é essa. E sabe aquela sua dor no ombro que você tinha? Então, na verdade, a sua dor foi embora não porque eu mexi nele, mas porque o seu corpo tem uma inteligência interna que consegue se expressar da melhor forma se o seu sistema nervoso não estiver irritado. E eu comecei a fazer isso com todo mundo. Então, no meu processo de transição, eu não perdi ninguém. Eu não perdi ninguém. Foi todo mundo comigo para o terceiro paradigma. Aí, nisso, eu já comecei a planejar tudo que eu queria, né? E você perguntou para o Daniel qual foi a maior dificuldade. Eu concordo que o que leva mais tempo e o que gasta mais energia é preparar todo o material, né? Mas no meu caso eu tive que provar para os meus pais que eu não estava louca, né? Diferente do Daniel que já se sustentava, eu morava com os meus pais, né? Tinha uma parte de investimento deles no que eu fazia. E a melhor forma que eu encontrei de mostrar para os meus pais o que eu estava procurando
foi levar minha mãe, né, especificamente para conhecer a clínica do David, na Argentina. E a hora que a minha mãe vivenciou aquela energia, que ela compreendeu o outro paradigma da quiropraxia, ela virou a minha grande aliada, né? E aí as coisas fluíram de uma maneira assim absurda na minha vida, né? Eu não perdi uma pessoa da minha prática, as pessoas começaram a trazer esposa, filho, eu consegui o espaço que eu sonhava. Então o espaço que eu tenho é gigante, assim, é do tamanho do sonho que eu tenho e que ainda não tenho a habilidade de praticar, né? Porque começou a fazer sentido para mim e aquilo começou a contagiar as pessoas à minha volta. Então, basicamente, o que eu fiz foi ficar em silêncio. Ficar em silêncio e pedir para as pessoas vivenciarem aquele momento, né? E o mais legal de tudo isso é que eu ainda fui convidada algumas vezes para falar sobre avaliação postural lá na pós-graduação do Albert Einstein, né? Nos plantões, nos atendimentos. E alguns professores médicos de lá ainda me encaminham gente para serem ajustadas aqui comigo em São José. Porque eles falam, eu não quero entregar esse caso para outra pessoa que não entenda, que não tem essa visão que você tem. É bem particular, né? Acho que quando a gente começa a atender também um monte de médico que é cirurgião de coluna, anestesista, e o cara, tipo, tá com 30 hérnias ali, ele chega, não, eu quero passar com você por conta disso, disso, disso. Ah, mas você opera a coluna, por que você não opera a tua? Então, né? As coisas elas precisam fazer sentido, né? Então acho que isso é bacana. Quando eu comecei a conversar com os pacientes que eu tinha e eu começava a dar a palestra para eles, grande maioria, ela chegava para mim e falava: pô, Francisco, eu já acreditava em você e já topava super fazer o que você pedia para eu fazer. Mas agora faz muito mais sentido. Por que você não falou isso antes? Porque eu não sabia. Aprendi agora Não, e também. assim, a coordenadora, a doutora Fabiola, ela falava assim, nossa, agora faz sentido o porquê nos Estados Unidos tem clínica de quiropraxia em toda a esquina. Por que as crianças entram com os filhos dentro do consultório? Então, assim, nem ela, como médica reconhecida, renomada, ela não entendia direito, bastou alguém falar, né? E foi assim, uma conversa de 5 minutos entre o centro cirúrgico e o carro dela. Não foi uma palestra que ela assistiu, né? Foi a energia daquilo que eu estava falando associada com as crenças que ela tem. Então, é o suficiente. Show. Né? Marina, e você? Para mim foi bem diferente do que todo mundo tá falando, né? Porque eu já tive a chance de começar do zero, né? Começar limpo. De abrir o consultório aqui no ABC, né? O que eu acho, o que eu acredito, né, para quem quer viver esse modelo, eu acredito que a gente precisa ter uma pessoa para estar mentorando a gente. Já ouvi isso, acho que do Daniel, falar que a roda ela já foi inventada, né? E a gente precisa seguir algumas coisas para que o resultado seja o certo aí, né? E eu acho que como maior dificuldade para mim, o que eu vejo assim no meu consultório, realmente sempre estar aceitando que cada pessoa tem um grau de evolução aí, né? E aceitar quem tem que ir embora e quem tem que ficar, né? Acho que o Gianni comentou também que tem determinado tipo de pessoas, né? E eu acho que dependendo da pessoa que você acaba deixando ficar, ela tá envenenando aí de alguma forma o consultório. E acho que o maior desafio para mim é esse, né? Tá sempre aceitando e deixando ir quem tem que ir também. Aí falando também um pouquinho nessa questão do propósito que o Daniel comentou também, eu até é engraçado que esses dias pensando sobre o que eu ia falar aqui,
em palavras. Eu acho um propósito aí que eu tenho aí, deveria realmente ser um instrumento no despertar dessa consciência humana. Ou seja, né, o nosso estado de consciência é quem vai ditar a percepção que a gente está tendo do nosso mundo, né? Então, por isso que, como a Lari fala, né, não é só sobre a dor, né? E falar para as pessoas que algo mais está acontecendo aí, né? As pessoas hoje em dia, elas estão desconectadas, né? Elas estão cansadas, sem energia, tomando medicação, enfim, né? E se a gente às vezes acaba focando muito nessa questão da dor, a gente impede realmente a evolução dela, né? Na vida, por várias vertentes aí, vários aspectos, né? Mas para mim seria mais isso, né? Eu não precisei mudar nada no meu consultório, eu já acho que comecei da melhor forma possível, né? E eu acho que um consultório de terceiro paradigma é realmente você criar laços, né? Você cria uma família mesmo, né? Desenvolve empatia, a gente cortar a nossa mente educada aí e deixar o coração falar mais alto mesmo, sentir mais. E também outra coisa que eu li também recentemente, a esposa do Arno Burnier falando, a Jane, é que a gente serve, a gente não é servo, né? E eu acho que ser servo, ele vem muito da necessidade de agradar as pessoas, né? E na verdade o servir, ele é muito maior, né? Realmente é a abundância, né? Você também receber em troca, né? Do contrário de ser um servo que é desgastante, é esgotante, né? E eu vejo muito isso nesse outro modelo aí de quiropraxia, né? Acaba sendo muito desgastante para a pessoa, esse modelo da dor. Massa. Eu acho que isso que você falou é legal porque você nem precisa mais falar nada, né? Depois que o cara tá ali e começa a escutar a palestra, ele vai entender que se ele não gosta disso, ele já vai entender que aquele não é o lugar pra ele. E vai fazer bem pra todo mundo, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra ele, vai fazer bem pros outros que estão querendo aquilo, né? Então, isso é bacana. Não que não acontecesse em um segundo paradigma ou quando se lida com dor, mas eu acho que é mais, é mais ali na hora, mais batido, né? Eu acho que o caminho para isso é você ser verdadeiro mesmo, né? Falar o que você faz, qual é a expectativa disso, né? Quem você é. Eu acho que sempre deixar tudo bem verdadeiro desde o início e aí você vai atrair isso para você, né? Quem você está buscando mesmo. Show. E aí, Felipe, como é que foi sua transição? Quais foram as suas dificuldades? Se tem alguma ainda? Beleza. Então, para mim, eu acho que eu fiz tudo errado, justamente para saber tudo que não funciona. Boa. É um método. Mas, e também porque, como eu falei antes, não tinha ninguém aqui por perto que estava trabalhando de uma forma diferente. Então, foi bem difícil, na verdade, para nós aqui, porque a gente tinha aquela coisa no coração, a filosofia, mas não sabia como botar isso na prática, né? Então, para nós começou a ficha que caiu foi em 2013 em São Paulo, quando teve aquele curso que o Dani falou, que ele foi, acho que a Larissa foi, vários quilos foram, A gente aplicou com os 5 quilos que vieram, né? Que era o David, o Peter, o Seth, o Liam e o Ed Dias. Mas mesmo assim, daí ficou no ar, né? E agora, o que a gente pode fazer, né? Aí, em 2015, o Seth, por acaso, veio de férias em janeiro, e aí eu já estava conversando com ele, já fazia acho que uns 6 meses, assim, tentando entender o que ele fazia. Ele fez vários Skypes comigo, me mostrou o que eu podia implementar, algumas ferramentas e tal. E aí, quando ele veio, a gente fez um primeiro curso aqui em Caxias, tinha umas 10 pessoas, e foi cósmico também porque a gente tinha recém trocado de consultório, daí a gente tinha um espaço lá para fazer reuniões, e foi muito legal. E ali ele veio para cá, ficou na nossa casa aqui, nesse apartamento que a gente mora agora já, e ele falou assim, olha, você tem que ir para os Estados Unidos, conhecer a minha clínica, passar uns dias lá, vai ter um congresso, vocês podem ir também. E aí, em resumo, isso foi janeiro, final de março a gente estava lá já, e a gente foi para esse congresso, ele conseguiu isentar a entrada para nós, e a gente passou 12 dias lá no total,
acompanhando ele na clínica, a gente foi na clínica do Peter também, foi muito legal. E a gente foi no Berkshire's Philosophy Event, que é bem conhecido aí, algumas pessoas conhecem bem. E aí começou tudo, né? Porque logo daí o Dani veio para cá já a primeira vez dar um curso e também logo eu fui para São Paulo fazer observação na clínica dele, perto de um curso de Gonstead que teve. Acho que foi o primeiro curso de Gonstead. Aí foi indo, eu fui começando a trazer várias pessoas. Aí que começou a ideia do Kiro Mastermind também, da gente trazer. A gente trouxe tanta gente nos últimos anos justamente pela falta de informação que a gente tinha aqui. Então a gente fez curso com o Peter, ele veio aqui para Caxias fazer de pediatria e cuidado familiar. E, nossa, veio tanta gente já, né? Sim. A gente fez com o Arno Bernier, quando teve o Life Evolution, que ele estava no Brasil. Quem mais que veio para cá? O Ed Dias. Na verdade, todos aqueles 5 quilos de 2013 já vieram aqui para Caxias da curso. O Liam, o Seth, o Peter, o Ed e... Faltou alguém? O Minard? O David. Não, o David Cyril. Não, o Minard daí já foi bem depois, E veio o Nick Spano, enfim, tanto de várias áreas, né? Não só essa parte logística de serviço, mas técnicas. Então, por isso que a gente fez todo esse movimento nos últimos anos. A Preta aqui do lado falando também. Cursos de também como mudar o mindset, né? Porque é muito importante a gente mudar a maneira que a gente pensa, porque a gente sai da faculdade com conflito. E a gente está na clínica, no consultório ali, atuando no conflito, na incoerência, né? Até ali o Felipe esqueceu de dizer, mas um pouco antes do Seth vir, nessas conversas que ele ia tendo com o Seth, ele foi mudando coisas no que ele fazia. E começou a dar muito certo o que ele fazia. E o que eu fazia, que eu me dava super bem na minha prática, não estava dando certo. Então foi muito engraçado, porque daí eu morria de medo de fazer essa mudança, ficava dando para trás, e ele estava fazendo com que tudo começasse a acontecer e fluísse, e eu já não estava conseguindo mais fazer com que a coisa fluísse na minha prática, que era incoerente, né? Tinha filosofia, amava filosofia, mas na hora de praticar era diferente. Eu ia falar isso agora até, e aí já foi na hora certa. Então a gente brigava bastante naquela época, tem isso também. Não, a Freya brigava comigo, sempre ela que briga comigo, eu não brigo com ela. Você é o receptor. Mas o que eu ia dizer também da transição, então, é que eu tinha falado que eu fiz muita coisa errada, porque eu fui testando, né? Não tinha muito parâmetro, não tinha nem muita gente perto para me basear e para trabalhar com alguém também. Então, o David ajudou bastante, ele veio várias vezes para cá no Sul também, nos dar uma mão com cursos e tal. E eu acho que basicamente, assim, em resumo é isso, né? Daria para ficar falando aqui o dia inteiro. Mas acho que é isso aí, em resumo. Eu até vou pedir licença que minha bateria está acabando, eu vou ter que sair. Tá. Mas valeu, muito bom conversar com todos. Última pergunta para você ir embora, então, que eu vou fazer para todo mundo, que já está dando 1 hora de conversa. O que você acha que falta para a quiropraxia no Brasil? Não achou que ia ser só flores, né? Precisa de pimenta também nessa conversa. O que falta para a quiropraxia no Brasil de uma forma geral? O que você acha que atrapalha ou o que você acha que precisaria estar fazendo para a gente crescer cada vez mais? Olha, eu acho que a quiropraxia no Brasil ela é muito nova. Para mim, o mais importante é o pessoal não se fechar, porque a gente não pode se considerar, assim, agora tudo macaco velho que sabe de tudo, né? E daqui a pouco tem muita coisa boa que a gente pode trazer para o Brasil e aí ficar talvez boicotando certas vertentes ou pessoas, em vez de escutar e filtrar, né, o que é bom. A gente fez tanto curso aí, nem todo mundo falou 100% de coisas que a gente usa, mas não quer dizer, né? Então, eu acho que uma das coisas que falta é o pessoal se abrir um pouco mais. Acho que o pessoal começou a criar alguns preconceitos e tal, justamente por não interpretar um pouco errado, talvez algumas coisas aí.
Tu mesmo falou, né, lá no início que o terceiro paradigma é algo polêmico e tal. Na verdade, é uma coisa bem simples, né? É a filosofia na prática, né? É a filosofia na prática, que você falou, né? Então, olha, né, ao meu ver, é isso, né? Cada um, de repente, pode enxergar um pouco além, né? Do meu ponto de vista, eu vejo assim. Certo, pessoal? Abração. Boa. Obrigado pela participação dos dois aí. Valeu. Boa quarentena. Bora. E Dani, o que você acha aí desse momento que a gente vive aí da quiropraxia no Brasil? O que você acha que falta? O que você acha que... A mesma coisa que o Felipe estava dizendo. O que você consegue complementar? Eu acho que a gente está num momento bom, na realidade, porque a gente tem muito mais acesso a material, a outros quiropraxistas, a outras culturas, a quiropraxistas muito mais rodados, né? Por exemplo, desses quiropraxistas que o Felipe falou, tem gente que até já se aposentou, né? Quer dizer, mais de 40 anos de prática. O cara tem o de prática a minha idade, né? Quer dizer, esse cara tem muito para dar pra gente. E aí tem a ver com o que o Felipe falou. A gente tem que estar com a mente aberta e escutar. O que a gente vê muito, não só na quiropraxia, em várias áreas, né? As pessoas, elas criam uma ideia pré-concebida, um preconceito, mas uma ideia pré-concebida, e incorpora aquilo e não ouve o que os outros têm para dizer. Eu não estou dizendo Cortou só. e ver se aquilo faz ou não. Dá só uma recapitulada que não sei se foi para todo mundo, mas para mim deu uma cortada na última coisa que você falou. Tá. Na realidade, a gente precisa escutar, né? Não necessariamente você vai mudar, trocar, incorporar aquilo na tua prática, mas no mínimo a gente tem que escutar para a gente ver se aquilo faz ou não sentido, né? Eu acho que o maior problema do terceiro paradigma não é o terceiro paradigma, mas é esse preconceito, essas ideias preconcebidas que as pessoas têm. As pessoas tendem a misturar ideias de primeiro paradigma com terceiro paradigma. Tem gente que já ouvi pessoas falando da gente que trabalha no terceiro paradigma, que a gente faz tratamento de tudo que é doença, ou promete tratamento de tudo que é doença, ou de tudo que é condição, né? E é uma grande bobagem, né? Porque a quiropraxia de terceiro paradigma já parte do pressuposto que ela é não terapêutica. Ou seja, se ela é não terapêutica, eu não trato dor nas costas, mas eu também não trato câncer. O que eu faço é tirar a interferência para que o corpo, estando limpo de interferência, o cérebro possa conversar melhor com o corpo e o corpo possa se expressar melhor, né? Quer dizer, as pessoas têm a ideia, não, que um quiropraxista de terceiro paradigma, o cara, sei lá, tá fazendo um tratamento para câncer, não, pode parar, sua quimioterapia, vem aqui, eu vou ajustar o seu Atlas, e, isso aí é bobagem. Isso aí não é quiropraxia de terceiro paradigma, pelo contrário, a quiropraxia de terceiro paradigma, como ela não é terapêutica, se você acha que você tem que procurar um médico para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento, ok. Eu estou aqui para tirar a interferência e deixar o seu corpo se expressar melhor. Você concorda comigo? Se você está fazendo um tratamento médico, de fisioterapia, de reabilitação, qualquer coisa, se o seu corpo está trabalhando melhor, está ajustado, você vai responder melhor ou pior aquele tratamento que você está fazendo. Então, na realidade, a gente não se coloca nem como alternativo. Porque o que é alternativo? Alternativo eu quero, por exemplo, chegar em Jundiaí. Você está em Jundiaí, não é? Eu tenho a alternativa de ir a pé, de ir de carro, de ir de bike, de ir de avião, de helicóptero. Eu tenho várias alternativas. Só que eu quero sair eu estou aqui em Ribeirão Pires. Eu quero sair de Ribeirão Pires e chegar em Jundiaí. Eu tenho várias alternativas.
Então, a alternativa, no caso da saúde e da doença, é: você tem uma doença. Você está aqui, você tem uma doença. A gente quer curar essa doença ou amenizar essa doença. Então, eu tenho alternativas. Alternativa de medicamento, alternativas de cirurgia, medicamento A, medicamento B. Ou você, depende da condição, de vez tomar um medicamento, você pode fazer uma fisioterapia. Esse não é o objetivo da quiropraxia. O objetivo da quiropraxia vitalista é analisar e ajustar a subluxação, para o corpo se expressar melhor. Então, nem alternativo nós somos, né? Então, acho que a primeira coisa é as pessoas se abrirem para escutar. Se fizer sentido, estamos aí para ajudar nessa caminhada. Se não fizer, existem um leque de opções dentro da quiropraxia, né? Mas se a pessoa não tem informação, ou ela vai fazer o que nem a Larissa falou, ou ela vai por um caminho porque ela não conhece outros, ou ela, pior, né, vai falar besteira porque ela não tem conhecimento para opinar sobre determinado assunto. Então a primeira coisa é conhecimento. E isso hoje em dia, a gente está num momento maravilhoso no Brasil, né? Porque a gente tem cursos, a gente tem material, a gente tem outros quiropraxistas. E eu acho que uma coisa que falta no Brasil são novas universidades. Eu acho que a gente só vai crescer como profissão quando a gente tiver mais profissionais, né? Então, eu acho que está no momento, como a gente já está um pouco mais maduro, a gente tem mais conhecimento, a gente conhece também mais pessoas, eu acho que está na hora da gente trazer novas universidades para o Brasil para formar novos quiropraxistas, né? Vamos lá, complementando isso que você falou, eu estava até conversando com o Lucas Lopes ontem, ele tinha bastante dúvida, bastante conflito sobre quem trabalha em terceiro e tudo mais, e uma coisa que ele me comentou, que eu falei, vou jogar lá para ver se faz sentido para eles ou não, né? O quão lidar com a filosofia em um primeiro plano, isso atrapalha na formação de novas universidades ou até mesmo da regulamentação. Porque a gente depende de algumas pessoas para que tudo isso aconteça. Para que uma universidade ela crie um curso desse, e também para que uma regulamentação são pessoas que precisam provar de A mais B algumas coisas, né? E às vezes dentro de uma prática vitalista ou de terceiro paradigma, o que não é explicado vira misticismo, né? O que a ciência não explica vira misticismo. Como é que você vê isso? Na verdade, é uma pergunta boa, né? O Lucas Lopes, se eu não me engano, é o Pipoca, não é? Chamava ele de Pipoca na faculdade. É uma colocação bacana, mas o que acontece é o seguinte: a quiropraxia, se você começar a estudar a quiropraxia é uma ciência dedutiva, né? Uma filosofia dedutiva. Então, a própria filosofia, né? A faculdade de filosofia, ela trabalha em cima de ideias. A quiropraxia não é diferente, né? A quiropraxia ela é uma filosofia dedutiva. Se você começa a pegar a quiropraxia e quer colocar ela dentro de uma caixinha de fósforo, né? Por exemplo, dor nas costas, tratamento, resultados. Dor de cabeça, tratamento, resultados. A gente está fugindo da quiropraxia. E aí a gente está entrando numa outra coisa. E aí que é uma coisa bem interessante, porque eu acho que é mais difícil a regulamentação quando a gente está no segundo paradigma. Por quê? No segundo paradigma, a profissão, ela perde, como é que eu posso dizer? Ela perde a sua característica. Aí eu vou voltar para o Sigafuse. O Sigafuse fala que quando você começa a tratar de dor, a gente sabe que nem toda dor vem por causa de uma subluxação. Então você tem que começar a fazer outras coisas. Por isso que a gente vê quiropraxistas fazendo liberação miofascial, kinésio taping, reabilitação, acupuntura. E aí você começa a criar o que o Sigafuse chamava de colcha de retalhos. E uma colcha de retalhos não é uma profissão.
Se a quiropraxia se colocar em segundo paradigma como tratamento, começar a pegar um monte de outras partezinhas de outras profissões, a gente não merece nem ser uma profissão. Um fisioterapeuta pode pegar partezinhas de outras também para fazer, por que não? O médico pode também, por que não? Por que então a gente tem que ter uma profissão que vai pegar pedacinhos da outra? Já fazem. Se a quiropraxia... Já fazem, mas o quiropraxista também, né? O quiropraxista de tratamento de dor faz isso com maestria. A gente é doutor em fazer isso, né? Em pegar pedacinhos dos outros para ter um resultado clínico. Então, se a gente quer se colocar como uma profissão distinta, uma profissão de verdade que merece ser regulamentada e ter o seu lugarzinho na sociedade, a gente tem que mostrar o que a gente veio. Quem somos nós, por que a gente é diferente, né? E a gente é diferente por causa disso. Não porque a gente faz um tratamento de dor nas costas com resultado terapêutico. A gente é especialista em analisar e ajustar subluxações, coisa que nenhum outro profissional faz, né? E a gente tem que sair dessa coisa do misticismo. A quiropraxia não é esotérica, não é mística. A quiropraxia é uma filosofia. A quiropraxia ela é dedutiva. A quiropraxia trabalha com o sistema nervoso, coluna e potencial. Volta lá no que eu falei no começo, de montar um relógio. Você desmonta o relógio, monta ele de novo, dá corda e ele começa a funcionar. O corpo humano é muito diferente. Se você desmontar e você montar, ele não vai voltar a funcionar. E existe um monte de profissões que trabalham isso de uma forma tranquila. Por exemplo, como é que você vai explicar toda essa parte da meditação, do yoga, né? E as pessoas não se sentem bem, as pessoas não melhoram. Quer dizer, se tem um pedaço de uma profissão que eu não consigo explicar, eu vou eliminar a profissão como um todo, aí eu estou fazendo o contrário. Por causa da minha ignorância, por causa da nossa ciência que não consegue explicar alguma coisa, eu vou eliminar o que eu não consigo explicar. O Strauss fala uma coisa, o Strauss fala, olha quanta merda a gente já fez na nossa vida dentro da ciência. A gente antigamente achava que partes do corpo não serviam para nada, e a gente tirava, sei lá, por exemplo, as amígdalas, o apêndice e outras coisas aí, a vesícula, né? O Strauss falava que a inteligência universal, ela é muito maior, muito mais inteligente, muito mais esperta do que eu, né? O fato da ciência não explicar, não saber por que uma parte do teu corpo funciona, porque ela existe, não quer dizer que ela não tem uma função. Quer dizer que eu sou ignorante e não consigo chegar no conhecimento do todo, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, e aí vem também uma outra coisa que acho que vale a pena colocar, né? Entra muito no misticismo, porque as pessoas começam a falar, então a inteligência universal é Deus. Aí entra muito naquela coisa da religião, do esotérico, do misticismo, né? E não é. Não é. Isso está bem explicado nos textos, para quem já leu os textos do Strauss, por exemplo, né? Vamos pegar Deus no contexto judaico-cristão. Deus, ele é onipresente, onipotente, e ele pode mudar qualquer coisa, né? Se você pegar histórias aí de Deus, ele transforma água em sangue, transforma água em vinho, para o tempo. Então, o poder de Deus, né, segundo as tradições, ele tem poder para modificar tudo que acontece na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele bem entender. Se você pegar a inteligência universal, não. A inteligência universal, ele é a manifestação da inteligência. A inteligência universal, ela segue princípios, ela segue regras. Toda noite o sol vai se pôr, toda manhã o sol vai nascer. Se eu pegar essa caneta e soltar, eu fiz essa brincadeira, se eu soltar essa caneta aqui 1000 vezes,
nenhuma vez ela vai sair flutuando. 1000 vezes ela vai cair. Porque existe a lei Nossa, me fugiu o nome agora. Existe a gravidade. Nossa, existe a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela é imutável, né? Ela vai existir. E existem outras leis da aerodinâmica e assim por diante, né? Então a inteligência inata, ela não é Deus, ela é uma manifestação de uma inteligência maior, de uma organização, né? Uma organização atômica. Tudo que a gente conhece é constituída por átomos. O teu corpo, esse fone de ouvido que eu tô, essa caneta, tudo é constituído por átomos. Por que os átomos eles se juntam de formas diferentes, se manifestam de forma diferente? E o átomo é energia. Toda matéria é energia condensada. Quem que organiza isso? Por que teu corpo agora, a gente está batendo um papo aqui, porque do nada esses átomos não se rebelam, e sumiu o Francisco? Não existe mais o Francisco, porque cada átomo decidiu fazer alguma coisa. Por que quando eu pego 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a gente tem uma molécula de água e não algo diferente? Porque existe, no universo que a gente vive, existe organização. E aí a gente chega nesse conceito de inteligência universal, que é a nossa premissa maior. E os outros 32 princípios, eles se baseiam nessa ideia de organização, nessa ideia maior de uma inteligência universal coordenando e organizando tudo, né? E aí você vem para a ideia da inteligência inata. O que é a inteligência inata? Nada mais, nada menos do que uma parcela da inteligência universal que está dentro do teu corpo, é a tua parcela da inteligência universal, que mantém o teu corpo vivo. Por isso que quando você decidir ter um filho, né, e você vai fazer sexo com a sua esposa, não vai nascer um rinoceronte, porque existem regras, existe organização. A sua sementinha com a sementinha da sua esposa vai dar um filhinho ser humano. Então existe organização. Quando a gente começa a pensar nisso e ir um pouco mais a fundo, você vai ver que inteligência inata, quando a gente fala dessa inteligência maior, ela é extremamente científica. De verdade, Francisca, eu pergunto para você, o que você pode não saber explicar. Você pode ser ignorante, como a ciência também é em alguns fatos. Mas existe algo mais científico do que a inteligência que criou o teu corpo e mantém o teu corpo vivo? Existe algo mais científico do que o sopro da vida que está dentro do teu corpo e a qualquer momento vai sair e você pode ter adrenalina, medicamentos, antibióticos, choquinho no peito, UTI. Se essa inteligência resolveu desligar, não tem quem faz ela voltar. E é aí que a quiropraxia se encaixa. O maior problema, acho, da ciência reconhecer a quiropraxia não é reconhecer essa inteligência. É você reconhecer que você tem coisas que a gente não tem controle. Boa. E eu acho muito bonito quando as pessoas reconhecem isso. Eu tenho amigos da época que eu trabalhava em hospitais, por 5 anos, eu tenho colegas médicos que reconhecem isso. Eu tenho colegas médicos que falam, não, realmente, a gente é médico, eu fiz, estudei 12 anos, 6 de medicina, não sei quanto de cirurgia, não sei quanto de residência. Eu tenho colegas que falam isso. Só que eu posso chegar até aqui. Eu posso eu posso juntar um osso. Se ele vai colar, não sou eu que vou fazer. Eu posso tirar um tumor e costurar. Mas se aquele corpo ele não cicatrizar, não tem o que eu fazer. Se você começar a pensar em cura, olha só que interessante isso daí. Se eu pego o meu dedo e faço um corte
O que vai acontecer com o meu dedo daqui 2, 3, 5 dias? O que vai acontecer com esse corte? Vai cicatrizar. Vai cicatrizar. E se eu pegar um cadáver e fizer o mesmo corte? O que vai acontecer depois de 3, 5 dias? Vai ficar lá. Não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque a cura, a organização, ela não depende da matéria. Ela depende da inteligência trabalhando em cima da matéria. A matéria é inerte. É um cadáver, um pedaço de carne. Isso é matéria. Agora, quando você tem uma inteligência trabalhando lá em cima, uma energia, você tem vida, você tem organização. E isso é muito bonito. E é por isso que a quiropraxia ela é apaixonante, porque a quiropraxia ela reconhece o nosso limite e reconhece essa expressão maior de inteligência, de poder, de energia. E eu acho que a quiropraxia ela é muito bonita por causa disso. E a quiropraxia ela existe por causa disso e ela vai ser reconhecida e vai continuar existindo por causa disso. Porque se a gente desligar isso, a gente volta a ser mecanicista, manipulador, vou pegar um pedacinho de cada, um pedacinho da quiropraxia que é para fazer um diagnóstico diferencial, um pedacinho da fisioterapia para fazer uma reabilitação, um pedacinho da medicina tradicional chinesa que é a acupuntura para diminuir a dor, e aí eu não vou ter uma profissão, eu vou ter uma colcha de retalhos. Boa, boa. Uma pergunta para cada uma agora, hein? Primeira, Larissa. Você que estava aí no meio de estudos, o quão não ter estudos, não ter artigos, não ter evidências, né, atrapalha, e como a gente conseguiria, você vê na tua visão, que a gente poderia fazer isso levando tudo isso que o Dani levou em consideração? Não tem como falar que não atrapalha. Né? Se a gente não tem como dar um embasamento, a aceitação é menor, né? Então, isso mostra muito qual caminho a gente deve seguir, não qual caminho a gente tem que criticar. Não tem como conseguir algo que a gente não está fazendo. Se a gente não põe energia, nunca vai dar certo. Então, isso também é um apelo para aqueles que pesquisam, e graças a Deus a gente já tem alguns profissionais falando sobre esse impacto na inteligência do corpo, no sistema nervoso, né? Porque se a gente continuar pesquisando sobre lombalgia, cervicalgia, a gente só vai ter esses resultados, né? Falta você, então. Falta, claro que falta, mas está sendo feito. Só que como qualquer outra pesquisa, precisa de tempo, né? E mesmo que a gente tenha pesquisas, boas pesquisas, sempre vai ter crítica. Claro. Porque alguém sempre vai olhar o outro lado. E isso é saudável, porque vai fazendo a roda girar, né? Vai fazendo a coisa evoluir, né? Fecha a porta, mas abrem-se outros caminhos. O importante é a gente criar a nossa identidade mesmo. Se a gente continuar pesquisando o que o médico quer, se a gente continuar pesquisando a mesma coisa que o fisioterapeuta faz, a gente nunca vai ter a nossa profissão de quiropraxistas e sempre vamos ser poucos, né? Boa. Marina. Quiropraxia melhora a imunidade? Brincadeira. Não começa. Brincadeira. Marina, dentro dessas tuas incógnitas que você teve ao longo da faculdade, né? Já que a gente não tem uma faculdade moldada dentro de uma visão como tudo isso que a gente está conversando, o que você acha que faltou para você dentro da faculdade para você ter aberto os olhos do jeito que você está dentro da tua prática hoje na faculdade, que já existe, que é a EMB e a Fevale? Eu acho que falta mais o incentivo mesmo, né, também dos professores com relação a isso, né, porque a faculdade toda é com essa visão mesmo mecanicista e às vezes a gente acaba nem dando atenção às outras coisas mesmo, né, eu acho que seria mais por aí, faltou incentivo mesmo de
escutar mais da parte deles e ver esse brilho no olhar também de outros profissionais. Agora, graças a Deus, a gente consegue se espelhar em muita gente, né? Consegue ver de fato a coisa acontecer, né? Porque, como comentei, isso é uma coisa que dá medo nas pessoas, né? E o medo impede muita coisa, né? Isso que é a preocupação, né? Muita gente acaba colocando que na minha cidade isso não vai dar certo. Sempre tem uma desculpa, né? E na verdade não é assim, né? Tudo vai ficar bem. Eu acho que as pessoas têm que começar para ver e tem que se espelhar. A gente está aí para ajudar, né? Sempre, nunca vai faltar informação mesmo, né? E justamente agora que você também comentou como é que está a situação do Brasil, está super propício, né? As pessoas nunca como antes quiseram acordar mais, né? Na questão de qualidade de vida, né? Então, é super possível, né? As pessoas têm que acreditar nisso. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo com o mundo inteiro, né? Durante muitos anos a medicina tradicional ela tinha um controle da informação que ia passar para o paciente, né? Então, por muitos anos as pessoas iam para consultórios e falavam, ó, você tem isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Se você não melhorar, você volta. E a partir do momento que a informação ela começou a ser mais globalizada, né? A gente começou a ver pacientes com conhecimento. E quando você gera conhecimento, você tem poder, né? Poder sobre o seu próprio corpo. E aí a gente começa, a quiropraxia, ela cresceu muito em cima disso, né? Pô, existe uma profissão que vai cuidar de mim, né? Independente de paradigma agora, né? Vai cuidar de mim sem uma cirurgia, sem um medicamento. Eu vou lá. Aí as pessoas começam a entender isso, né? E a outra coisa que eu acho também dentro da faculdade, eu acho que independente de você estar inserindo filosofia, mas eu acho que precisa, ou colocando o terceiro paradigma para as pessoas conhecerem, eu acho que falta o brilho no olhar. Não que não tenha, eu adoro todos os professores que estão lá ainda, mas se você pega, por exemplo, o Dani, o Jorge, sei lá, o Reihat, são pessoas aí que todo mundo conhece, é mais fácil de dar o exemplo, são pessoas que independente da prática que eles tenham, traz amor, né? Traz paixão pela profissão. Inspira, né? Você acaba criando uma inspiração e dentro de uma faculdade, de uma profissão que nem regulamentada e gera todo um medo para um universitário, eu acho que falta, né? Trazer esse tesão, né? O Fernando Azevedo é um cara também que você vai conversar com ele, te traz assim, cara, eu quero saber mais disso aí, eu quero entender. O mínimo que vai acontecer é isso, né? Então eu acho que é uma coisa que falta um pouquinho. Não que não que não ocorra, tá? Mas é que acho que falta um pouquinho mais. As barreiras estão menores agora, né? Alguém quer complementar alguma coisa aí pra gente poder finalizar? Diga. Eu tenho um convite. Acho que a primeira coisa antes da gente fazer uma escolha é conhecer todas as possibilidades. Então, antes de você bater numa tecla, tendo certeza que é isso, ou julgando, conhece, vivencia, pergunte, participe, né? Você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar por falar, eu conheci o outro lado. Eu sei que aquilo não é o que faz o meu coração bater, o meu olho brilhar, né? E isso vai te enriquecer como pessoa, como ser humano e como profissional. E o ao contrário também, né? Você pode ouvir tudo isso e falar, porra, isso não é pra mim. E ok também. É claro! Mas se você não souber, você nunca vai fazer a escolha certa. A pior coisa é a falta de opções. Então, é esse o convite que eu tenho para as pessoas. Conheçam. Antes de julgar, conheça. Boa. Dani, um tchau aí pra você primeiro. Obrigado por tudo, por todo o help particular meu, né? De mudança. Mas obrigado aí por ser um dos cabeça de chaves aí nessa implementação no Brasil. Eu acho que a gente vai ter que reunir essa galera e criar a nossa própria universidade levando. Mas obrigado por tudo, viu? Diga aí o seu tchau pra gente poder... Eu quero agradecer, né, o convite, o bate-papo foi super bacana, super legal.
Só complementando um pouquinho essa coisa da pesquisa, né? Que a gente estava discutindo, só para finalizar, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje em pesquisa de quiropraxia são ferramentas de mensuração, porque as ferramentas foram criadas para mensurar coisas mecânicas, né, causa e efeito. Então, quando a gente começa a ver a quiropraxia, que a gente começa só a ver aquela coisa do, por exemplo, eu tenho dor nas costas, faço quiropraxia, vejo o resultado. Ou que nem aquele outro de upper cervical, tem hipertensão arterial, faço a quiropraxia e vejo o resultado. Esse não é um resultado legal para a quiropraxia, né? Não é o ideal, é uma pesquisa ideal. Por quê? Porque você começa, ok, a única coisa que você pode descobrir disso é, legal, quiropraxia é bacana para dor nas costas, quiropraxia é bacana para hipertensão. De qualquer forma, você está colocando numa caixinha de fósforo, né? Então, para quem gosta de pesquisa, acho que a primeira coisa que tem que fazer é estudar quiropraxia, estudar filosofia e aí tentar descobrir ferramentas que a gente pode realmente mensurar essa coisa da inteligência, essa coisa da organização, como uma célula se comporta dentro do corpo ajustado em relação ao todo. Eu acho que é a primeira coisa para quem gosta de ciência é pensar em ferramentas para mensurar isso, para depois realmente fazer pesquisas, né? E aí, para terminar, Acho que quem quiser... Só te cortando antes de você fazer o convite, até as coisas da parte hormonal, né, que a gente mexe dentro da gente com ajuste, né, eu acho que isso são ferramentas que a gente pode trabalhar, né, se a gente está falando de regulação hormonal dentro do corpo, né, o quanto que isso vai interferir em N coisas, até em uma imunidade, mas aí a ciência que vai dar esse ok aí. Lógico. Mesmo porque a gente sabe, né, que uma célula ela se comporta diferente quando está numa lâmina de microscópio e quando ela está inserida no contexto dela junto com outras células trabalhando, né? Isso não é uma coisa que eu estou falando, a ciência já sabe disso, né? A gente já teve vários erros de medicamento e de procedimento justamente por causa disso, né? Quantos medicamentos não saíram aí para resolver problemas e criaram mais problemas, né? Por exemplo, não vou dar aqui nome, que não importa, mas há um tempo atrás desenvolveram um anti-inflamatório de segunda geração, que era um anti-inflamatório que inibia a inflamação, mas continuava protegendo o estômago, né? Porque ela selecionava o COX-1 e COX-2, e aí, legal, beleza, vai diminuir a inflamação, protegendo a parede gástrica. Só que, anos depois, décadas depois, descobriram que ele destruía a válvula cardíaca. Então, a gente vê que a ciência, quando a gente fala de ciência, a ciência, eu concordo, ela é super importante, ela tem que ser feita e ela tem que ser pesquisada. Só que ela não é 1 mais 1 igual a 2, que nem muita gente vende, né? Tem muita pesquisa que é feita, mas a gente não consegue controlar o todo. Então, eu acho que a primeira coisa é ter humildade de ter essa percepção e desenvolver realmente ferramentas que consigam analisar esse todo. Só assim a gente vai, acho, conseguir evoluir não só a ciência da quiropraxia, mas a ciência de uma forma geral, né? E aí sim, para terminar, gostaria de agradecer. E para quem quiser conhecer um pouco mais do consultório do Terceiro Paradigma, né, e aprender a trabalhar realmente o passo a passo, né, todos vocês já fizeram, a gente vai ter um curso em agosto, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ainda não tem nada programado, mas provavelmente a gente vai criar também, dependendo aí da evolução desse quadro de coronavírus, a gente também vai fazer no segundo semestre um em São Paulo. Então, quem quiser, tiver interesse, manda um WhatsApp para mim, né? Que a gente vai conversando e eu vou mantendo todo mundo aí informado dos próximos passos, né? Obrigado aí. Curso recomendadíssimo. Mandei meu pai, mandei minha quiropraxista, mandei o meu cara do meu marketing, que quase largou o marketing para querer fazer quiropraxia. Mandei todo mundo. Marininha,
Diga suas considerações. Eu também queria agradecer por estar entre vocês, grandes Kiros aí, ter a oportunidade de contribuir, por menor que seja aí. Também agradecer ao Dani, que é uma das minhas fontes de inspiração aí constantes também nessa prática aí de terceiro paradigma. E é aquilo que ele falou também, né? A gente está sempre aberto, né? Então, quem quiser conhecer mais, vão no curso do Daniel, é maravilhoso para vocês conhecerem, entenderem, ver se é isso que vocês querem ou não para a vida de vocês também, né? E tá aí a informação para todo mundo, né? Então a gente está super aberto para tudo isso aí, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é que a gente está falando, porque aqui acaba ficando tudo muito vago, né? Então ver isso na prática e também, claro, é super importante a ciência, né? Com certeza, né? E também ver isso na prática, né? Ver os resultados disso é maravilhoso, né? A gente não tá falando em nenhum foco, né, em nada de tratamento, em sintomas, e ainda assim a gente vê tantos resultados bons, né, tantas vidas mudadas aí, é super gratificante, né, então é legal as pessoas irem e ver isso também no dia a dia acontecendo. Boa. Vão, mas vão de coração aberto, não vai querer ir para pagar para ver, vai de coração aberto, vai querer aprender alguma coisa, isso que é bastante interessante. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí por tomar o tempo de vocês nessa quarentena aí, né? Mas pelo menos fica um bate-papo útil, né? Espero, tomara a Deus que tenha gravado tudo bonitinho. Porque se a gente perder Não, a gente tem que marcar outra tarde filosófica. Não vai ser um problema, Mas né? Não vai ser um problema porque foi bacana de estar aí com vocês hoje. Super agradável. Todo mundo, colocando lá no Papo Pontual, que é bem eclético, tem de tudo, não é só terceiro paradigma, já foi Daiane, já foi Fernando, já foi Reihat, já foi Lilian, já foi Jupiva, Cira Borges, tem uma cacetada de gente aí, papos muito bacanas, e segue a gente lá, segue todos esse pessoal aí, eu vou deixar o WhatsApp, pode, Dani? Beleza, pro pessoal que quiser ir lá atrás do curso, tá bom? Obrigado, viu, gente? Bom fim de semana para vocês. Obrigado, bom final de semana. Francisco. Tchau. Tchau.